O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque, sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, novamente eu quero dizer do meu contentamento em poder estar celebrando esta Santa Missa para romeiros peregrinos que estão aqui na Basílica Santuário, muitos vindos de fora. Tem uma nossa irmã que veio conhecer a Basílica Santuário, conhecer o Padre Ramos, veio visitar a imagem original da Virgem de Nazaré, lá de São José do Rio Preto, de São Paulo. Está aqui participando conosco da celebração, ela e alguns familiares, pessoas próximas. Ao todo, 4 pessoas vieram de São José do Rio Preto para se afervorarem na devoção a Nossa Senhora de Nazaré, esta devoção tão simples que nos fala da casa de Nazaré, da casa da Sagrada Família, uma casa apoiada no amor, apoiada no trabalho, apoiada na fé. Bem-vindos todos, romeiros peregrinos. A palavra de Deus, tirada do Evangelho de São João, vai nos preparando sempre mais para a conclusão daquilo que decidirão a respeito de Jesus. Nessa diatribe quer dizer uma discussão, uma pendenga, que se estabelece entre Jesus e os judeus, vai terminar nisso. Ou seja, eles então resolvem dar cabo, dar fim da vida do próprio Deus encarnado. Meus irmãos e irmãs, a recusa, a rejeição de Deus, que é o pecado contra o Espírito Santo, não tem solução, não tem perdão. O próprio Jesus diz: todos os tipos de pecados pintados, bordados serão perdoados, mas o pecado contra o Espírito Santo, esse não tem jeito. É um nó desatável. Por quê? Porque é o fechamento do coração, da alma, da existência para Deus. E por isso não pode acolher Deus, não pode acolher o dom da salvação.
Esses dias santos e a liturgia preparam nossa alma para o acolhimento, uma vez mais, da graça de Deus que nos vem através do dom que é Jesus, a prova de amor do Deus Pai, a prova do amor do Espírito, a prova de amor do próprio Senhor, que realiza assim o seu ensinamento. Não tem amizade maior do que a do amigo que é capaz de ofertar a própria vida pelo bem dos seus amigos. E, meus irmãos e irmãs, esta rejeição se aprofunda e causa no nosso coração de fiéis, no nosso coração de pessoas desejosas de Deus, uma grande impressão. Quando, por exemplo, depois de terem decidido apedrejar Jesus foge deles, passou para o outro lado do Jordão, foi para o lugar onde João tinha batizado, e outros foram ter com ele. E reconheciam João, era um grande profeta, mas nem se compara com este, porque este fala toda a verdade, e muitos acreditaram nele. O que é que acontece então? Os fariseus recusam Jesus tem que fugir, olhem só isso. Tem que passar para o outro lado. Esse é o símbolo, é a expressão do não acolhimento, da rejeição. Você, meu irmão, minha irmã, já fez certamente alguma experiência de sentir-se rejeitado, não amado, não querido naquele espaço, quem sabe naquele abraço, na presença daquelas pessoas. Todos nós, de alguma maneira, já fizemos esta experiência. Foi legal? Foi boa? Sentimos-nos à vontade? Desejaríamos repetir esta experiência? Para toda e qualquer pergunta neste sentido, a resposta é sempre não. Pois é, Jesus também não foi acolhido pelos seus contemporâneos e teve que fugir. E lá adiante, outros se aproximaram dele, outros creram. Isso é tão tremendo que Santo Agostinho falou uma expressão que nos faz, a nós que gostamos de viver a palavra de Deus, que tentamos seguir Jesus, nos causa tanta impressão. O que foi que Santo Agostinho disse? Eu tenho medo do Deus que passa. Tenho medo do Deus que passa. Quer dizer isso. Deus nos oferece a oportunidade, Deus nos dá a chance, Deus abre o seu coração, Deus derrama todos os seus 5, 6 litros de sangue ao longo da sua paixão, e os últimos litros derrama na cruz, e nós não queremos. É Deus que passa. A oportunidade que Deus nos dá, vejam bem, meus irmãos e irmãs, algumas vezes pode não se repetir. Podemos querer e já era, já passou. Por isso, todo o nosso esforço, o nosso desejo, eu dizia, de nestes dias, preparar-nos para bem vivermos a Semana Santa e dentro dela o Tríduo Pascal. A Semana Santa começa domingo, Domingo dos Ramos. E depois nós também procuraremos guardar os dias santos. Uma maior dedicação à palavra de Deus, à oração, ao silêncio, à participação nas funções religiosas, nas nossas igrejas, nas catedrais. E, quando for ou não for possível, a gente assiste essas funções sagradas pela televisão. Passa desde o Santo Padre, lá em Roma, as celebrações que ele realizará nos dias sagrados.
para podermos alegrar-nos com a vitória de Cristo na sua Páscoa. A vitória de Cristo na Páscoa diz respeito também à superação do mal no meio de nós. A tal propósito, e dentro do espírito da campanha da fraternidade, eu quero partilhar com todos um trecho da mensagem do Papa Francisco para a Quaresma brasileira, cujo argumento nós sabemos: transformação das pessoas em mercadoria. E o tema da campanha trata então sobre o tráfico, ou seja, a comercialização escondida humano de pessoas. Diz o Santo Padre: não é possível ficar impassível sabendo que existem seres humanos tratados como mercadoria. Pense-se em adoções de crianças para remoção de órgãos, em mulheres enganadas e obrigadas a prostituir-se, em trabalhadores explorados sem direitos nem voz. Isso é tráfico humano. A este nível, há necessidade de um profundo exame de consciência. De fato, quantas vezes toleramos que um ser humano seja considerado como um objeto, exposto para vender um produto ou para satisfazer desejos imorais? A pessoa humana não se deveria vender e comprar como uma mercadoria. Quem a usa e explora, mesmo indiretamente, torna-se cúmplice desta prepotência. Se depois descemos ao nível familiar e entramos em casa, quantas vezes aí reina a prepotência? Pais que escravizam os filhos, filhos que escravizam os pais, esposos que, esquecidos do seu chamado para o dom, se exploram como se fossem um produto descartável que se usa e se joga fora. Idosos sem lugar, crianças e adolescentes sem voz. Quantos ataques aos valores basilares do tecido familiar e da própria convivência social. Como se pode anunciar a alegria da Páscoa sem se solidarizar com aqueles cuja liberdade aqui na terra é negada? No ano passado, quando estive junto de vocês, afirmei que o povo brasileiro dava uma grande lição de solidariedade. Certo disso, faço votos de que os cristãos e as pessoas de boa vontade possam comprometer-se para que mais nenhum homem ou mulher, jovem ou criança, seja vítima do tráfico humano. E a base mais eficaz para restabelecer a dignidade humana é anunciar o Evangelho de Cristo nos campos e nas cidades, pois Jesus quer derramar por todo lado vida em abundância. Com estes auspícios, invoco a proteção do Altíssimo sobre todos os brasileiros, despertando em cada coração sentimentos de ternura e compaixão por seu irmão ou irmã necessitados de liberdade, enquanto de bom grado lhes envio uma propiciadora bênção apostólica. Do Vaticano, Papa Francisco. Irmãos e irmãs, fiquemos de pé para receber a bênção que o Santo Padre enviou para nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não posso deixar de lembrar a todos os telefones para denúncia de casos em que se verifique o tráfico humano. Os telefones são simples de guardar: 100 e 180. 100 e 180. Um instante de silêncio para que
a mensagem de Deus alcance o nosso coração, a nossa alma.